Oi, gente! Bom dia! Estamos de volta com mais uma edição do nosso podcast Papo Máximo. O episódio de hoje está imperdível. Participação da psicóloga, agora escritora Márcia Valéria, que é da cidade de Nova Serrana, conosco para falarmos do lançamento do seu livro, né? Primeiro livro, não é isso, Márcia? Seja bem-vinda. Mesmo. Bom dia! Tem um livro. Bom dia, Ângelo, tudo bem? Bom dia a todos. Muito obrigada por me receber aqui para falar de algo que para mim é tão especial, que é o meu livro, né? Eu consegui escrever um livro, olha que legal, né? Como surgiu esse seu interesse pela área da psicologia? Tem uma razão específica? Olha, o desejo de fazer psicologia surgiu ainda quando o Paulo estava aqui, o meu marido, né? Porque eu sou viúva. E veio através da clínica de estética, porque lá eu tinha um tempo com os meus clientes, de conversar com eles, e eu via a necessidade, a demanda, e às vezes eu queria poder ajudar de uma forma mais científica e eu não conseguia. Eu lembro de comentar com o Paulo sobre isso, sobre esse desejo de fazer, começar a cursar psicologia. Só que naquela época era difícil, porque com os meus filhos pequenos, não tinha o curso de manhã, então estudar à noite eu acho que me privaria muito de estar com a minha família. Então foi um sonho que foi engavetado, sabe? Eu deixei ele na gavetinha e quando meu marido faleceu em 2021, vítima de Covid, eu me vi assim, sem chão, muito desamparada. E eu precisei recomeçar. Eu precisava recomeçar de alguma forma, para ocupar o meu tempo de alguma forma. Foi aí que eu vi a possibilidade de começar a fazer psicologia. E eu acredito que assim, a psicologia, ela me salvou. Ela me trouxe um novo significado de vida. Ela me trouxe uma forma de ver a vida, entender os meus sofrimentos. Na verdade, eu tive que me desconstruir, né? Na psicologia, a gente se desconstrói o tempo todo, né? E então foi dessa forma que eu ingressei na psicologia. Como você descobriu que tinha TDAH? Então, eu descobri fazendo o curso de psicologia, né? E lá eu sempre soube que tinha alguma coisa que não batia, né, comigo, desde a escola, na infância, a dificuldade de concentração, e às vezes eu não conseguia absorver o conteúdo que era passado, então eu começava a brincar muito, então eu era tida como a bagunceira da turma, sabe? E só que eu achava que era o meu perfil ser assim, de não Isso gostar de mudou estudar. na vida adulta, né? Questão de ser bagunceira. Não, isso mudou. Eu só conversava. O bagunceira, Angelo, era de conversar muito na sala, sabe? Esse outro tipo de bagunça não, era mais de conversar mesmo. Aí, quando eu comecei a fazer o curso de psicologia, que era algo que eu queria e que eu gostava, e mesmo assim eu ainda não tinha tanta atenção, às vezes eu desfocava, às vezes eu tinha que o tempo inteiro estar me puxando lá nas aulas, eu comecei a observar, gente, realmente tem algo estranho, né? E à medida que a gente vai estudando e as coisas iam se encaixando com o meu perfil, eu fui me identificando com o TDAH. Até que eu passei pela consulta, fiz todo o protocolo que é necessário e eu descobri realmente que eu tinha TDAH, sabe? E eu falo que quando eu descobri que eu tenho um cérebro neurodivergente, isso trouxe muita paz para mim. Por quê? Eu consegui dar nomes para toda a angústia de uma vida, sabe? Eu consegui entender a forma que o meu cérebro age. Então, eu consegui me perdoar mais por um esquecimento, eu consegui traçar métodos, estratégias para me conseguir concentrar mais. Então, isso trouxe, eu consegui me acolher, eu consegui ter autocompaixão quando eu erro, sabe? Por causa desse cérebro neurodivergente que me causa isso, que o TDAH causa, sabe? Você acha que vem aumentando o número de pessoas com TDAH? Acredito, muito, muito. Nessa vida acelerada que a gente tem, então, assim, vem crescendo muito. E outra coisa também que vem surgindo é porque agora está sendo mais. Difundido, né? Isso, está falando mais Isso. sobre. Tem tantas pessoas que têm descoberto TDAH na fase adulta. No meu livro mesmo, eu disponibilizei 3 capítulos para pessoas lerem, para Já vou acharem. mostrar aqui. Vai comentando, vou Mostra o meu mostrando aqui o livro. livro. Ó. Então, Autora do livro com título de Autoestima e TDAH. Como isso, me encontrei em meio ao caos. Que nós isso. vamos entrar daqui a pouquinho na questão do caos. Vamos sim. É.
Então, quando eu disponibilizei 3 capítulos para as pessoas lerem, para eles acharem, falar o que acharam do livro. E você acredita que nesses 3 capítulos pessoas já conseguiram se identificar, fazer o exame e descobrir que também tem TDAH. Então, assim, isso para mim foi uma grata surpresa, de saber que eu estou no caminho certo. De pessoas que às vezes sofrem uma vida sem saber que tem uma solução, que tem um nome para tanta angústia, sabe? Tem um nome para o esquecimento. Tem solução hoje? Tem. Tratamento para o Tem, TDAH? sim, hoje tem. Tem alguns casos que não precisa nem de medicação. Às vezes é só uma rotina, você se organizar, fazer uma agenda certinha, a gente consegue organizar a mente da gente. Mas tem alguns casos que traz essa solução, sabe? Tem alguma medicação, tem várias medicações hoje, que assim, eu tenho muita dificuldade com medicação. Assim, para mim tomar alguma medicação me custa muito. Mas eu vendo essa necessidade, eu comecei a tomar, eu tomo remédio, uma dose bem baixinha, já trouxe assim uma diferença tão grande para minha vida que você não acredita. A ansiedade que a gente vive com o aceleramento dos pensamentos, por exemplo, isso me trazia. Olha uma coisa bem interessante. Eu estava esperando, meu médico ele não é daqui, então eu estava aguardando a minha receita, então eu fiquei um dia sem tomar o meu remédio. E nesse um dia que eu fiquei, eu comecei a sentir uma dor no peito que eu já sentia antes por questão de ansiedade. Eu não sabia que eu tinha essa dor no peito, que hoje assim é tudo muito mais leve, sabe? Muito mais tranquilo com a medicação. E olha que a medicação que eu uso realmente baixa, sabe? Uma dosagem baixa, mas já trouxe uma diferença para minha vida. Vamos falar sobre o seu livro, né? Sobre o meu livro. Intitulado de Autoestima e TDAH. Márcia, o título fala sobre caos. Como você descreveria esse caos que viveu? Então, como eu disse no início, eu perdi o meu marido em 2021. E assim, foi um caos na minha vida. Foi assim, minha vida virou de pernas pro ar. Eu me vi no meio de uma pandemia, com 2 filhos pequenos, os meus filhos na época tinham 3 e 5 anos. Vivi sozinha, para dar conta de resolver tudo, né? De cuidar deles, de enfrentar o mundo. Paulo e eu, nós tínhamos um projeto de vida, nós tínhamos um casamento de verdade, nós éramos parceiros e ele era meu ajudador nas minhas rotinas diárias. Então, assim, me ver sozinha para resolver tudo me deixou sem chão mesmo. E eu vi que eu não tinha outra opção. Eu vi que eu tinha que continuar pelo Paulo, pelos meus filhos e por mim também, sabe? Eu não tinha outra opção. E a ideia de escrever esse livro foi de uma forma muito natural que veio. Por quê? Eu conversava muito com o Paulo quando ele estava aqui. Nós conversávamos o dia todo sobre tudo. A gente tinha uma amizade muito bacana. E quando eu me vi sozinha, às vezes eu escrevia mensagens, né? Para ele, contando como é que foi o dia, como estava sendo difícil. E muitas pessoas, às vezes, me viu recomeçar, assim, pouco tempo depois que ele faleceu, eu comecei a fazer a faculdade, trabalhando, então, tentando ser o suporte que os meus filhos precisavam. E as pessoas me falavam isso, nossa, Márcia, te acho tão forte, te acho tão guerreira. Isso me trazia um desconforto. E só eu sabia o quanto era difícil ser forte, o quanto é difícil ser forte. E quando eu chegava em casa de noite, eu deitava a minha cabeça no travesseiro e eu chorava e eu vivia sozinha. Aí eu pensava, gente, eles não sabem o que é ser forte. É muito difícil. Eu ainda costumo falar que todos nós temos problemas, né? Todos nós temos problemas, uns grandes, uns menores, mas todos nós temos. E às vezes o meu caso, assim, as pessoas me viam como forte, porque na época Paulo foi uma das primeiras pessoas, assim, que morreu aqui em Nova Serrana, antes de vir a pandemia, de morrer muitas pessoas. Então, ele foi um dos primeiros. Então, a gente orou muito. Então, a cidade inteira estava unido comigo em oração para a recuperação dele.
Então, assim, a minha história foi de senso comum, as pessoas ficaram sabendo, sabe? Então, por isso que eles me viam, mesmo com tanta dificuldade lutando, eles me viam forte. Mas eu costumo falar que as pessoas fortes são aquelas que estão na rua sorrindo, que estão lutando, mesmo com tanta dificuldade. Porque só elas sabem o que elas passam, né? Só quando elas chegam em casa que elas veem, né, as lutas diárias, só quando elas colocam a cabecinha no travesseiro, elas sabem como a vida é difícil, como está sendo difícil alguma situação, né? Então, eu falo isso. As pessoas que são fortes são aquelas que estão rindo mesmo diante das adversidades. Então, eu comecei a escrever o livro, foi assim, foi escrevendo cartas, depois eu comecei a fazer uma junção e deu esse livro, sabe? Eu achei ele de uma forma muito é, positiva para ajudar as pessoas que passou por um luto. E o luto que eu falo não necessariamente é de falecimento de alguém, é da perda de um final de um relacionamento ou de alguma outra situação que teve alguma perda, sabe? E também do TDAH. Tem muitas pessoas que vivem um sofrimento psíquico e não sabem, e às vezes não dá um nome para eles. Depois que esse nome apareceu, depois que eu descobri o que era, me trouxe paz, sabe? E você fala da relação de vocês com muito carinho, né? Sim, Tanto do seu esposo quanto dos filhos, sim. Murilo e Bernardo. Murilo e Bernardo são bonitos demais. Você tem que ver. Vocês ficaram casados por quanto tempo? Ângelo, o Paulo foi meu primeiro namorado, praticamente. Eu comecei a namorar com ele, eu tinha 17 anos. Nós ficamos casados. O Paulo faleceu um dia antes de nós completarmos 11 anos de casados. Então, nós ficamos casados 11 anos, sabe? E ele realmente, eu costumo falar que ele era perfeito para mim. Não tínhamos um casamento perfeito, porque essa perfeição não existe, sabe? Mas nós sabíamos o que nós queríamos, nós sabíamos quem nós éramos um para o outro. Eu falo que o nosso casamento foi um casamento de verdade. Com dificuldades, é claro, tivemos muitas, mas com muito amor. Então, isso que levou o nosso casamento e por isso que a perda foi tão grande para mim. O Paulo era uma pessoa benquista e qual era a profissão do mesmo? Paulo trabalhava com TI, ele trabalhava na Bless Informática recentemente, trabalhou muito tempo na Modelo, mas seu falecimento ele estava lá na Bless, né? Trabalhava lá com TI. Você mencionou que vocês faziam muitos planos. Sim. Vamos relembrar, qual era um plano assim que estava muito em evidência ali próximo ao seu falecimento? Muitos planos, sabe? O principal deles era os nossos filhos, a forma que eles cresceriam, né? O projeto de vida deles. Tínhamos muitos. Um dos nossos planos mesmo era fazer uma viagem de 10 anos, né? Uma viagem só nossa, porque quando nossos filhos estavam pequenos a gente não podia fazer algo só para nós. Mas quando nós programamos a viagem, aí veio a pandemia. Nós fazíamos aniversário de casamento em maio, começou dia 20 de março, então fechou tudo, isso em 2020. Aí eu lembro dele falar assim comigo, olha, então já se prepara, porque em 2021 nós vamos fazer uma viagem, vamos tirar uns dias, uns 7 dias só para nós. Eu já estava com o coração pequenininho, porque eu pensava, nossa, como que eu vou deixar os meus filhos sozinhos por tanto tempo, né? Mas ele falou, já vai se preparando, já prepara a sua mente que nós vamos fazer essa viagem, vai ser para nós. Mas acabou que não foi possível, né? Ele ficou 30 dias internado, 27 dias CTI. Então, depois que ele foi no dia 21 de abril, eu não consegui vê-lo mais, né, pessoalmente. E depois do dia 24, onde foi entubado, foi a última vez que eu consegui falar com ele. E foi assim, eu posso falar sem sombra de dúvidas, que foi o pior mês da minha vida. Foram 30 dias de muita angústia. Eu perdi 15 quilos em 30 dias, porque assim, nada tinha sentido e só a esperança que ele ficasse bem e cada dia que passava, as notícias só pioravam, sabe? Até que veio a notícia do falecimento dele.
Como foi a fase do diagnóstico? Ele foi para o hospital? Como que esse problema manifestou assim? Sim. Quando ele ficou doente, nós descobrimos por volta do dia 8 de abril, ele ficou em casa a princípio, os hospitais estavam lotados, e o que a gente tinha como resposta era para acompanhar a febre e se ele começasse a tossir também. Então, ele só estava com febre alta, mas não tossia. O dia que ele começou a tossir, falei, Paulo, olha, começou a tossir, está na hora de você ir para o hospital. E ele não estava conseguindo se alimentar, que foi no dia 21 de abril. Na minha inocência, eu ainda falei assim, olha, Paulo, vai no hospital, vai fazer um raio-x para ver como é que está o seu pulmão e vai tomar um soro para você ficar forte, para você conseguir voltar e conseguir se alimentar normalmente. E ele foi, e lá no hospital eles fizeram uma tomografia e ele já foi visto que ele estava com 25% do pulmão comprometido. E já teve que ficar internado para dar início ao tratamento, né? E aí depois de 3 dias ele foi entubado porque ele estava com muita falta de ar. E nesse período, assim, eu lembro que o Paulo, ele era o único paciente do CTI. Então, assim, toda a equipe estava por conta dele. E foi uma equipe muito humanizada, sabe? Que, assim, eu mandava mensagem para o médico o dia inteiro ou para alguma enfermeira e eles me davam o maior carinho, sabe? Do mundo. Eles me davam, respondiam as perguntas que eu fazia, as minhas dúvidas, como o Paulo estava. Eu senti muito amparada pela minha família, pelo hospital. Foi um momento muito difícil, mas foi um momento também que eu me senti realmente amparada por aquelas pessoas que estavam participando de todo o processo. O que te sustentou nesse momento tão difícil? Ângelo, sem sombra de dúvidas, foi Deus, sabe? Eu vejo que Deus, ele é o meu alicerce, sabe? É ele que me segura, que me carrega no colo quando eu não consigo caminhar sozinha. E se não fosse por ele, se não fosse pelos meus filhos que me fazem levantar todos os dias para correr atrás dos nossos objetivos, para correr atrás dos projetos de vida que nós queríamos para os nossos filhos, eu acho que eu não teria conseguido, de verdade, sabe? Márcia, em algum momento você sentiu que precisava esconder suas dores para parecer uma pessoa forte? Ângelo, não, sabe? Eu converso muito, você sabe, né? Eu converso Muito demais. comunicativa. Obrigada. Eu converso muito. Então, assim, uma coisa que me ajudou muito foi falar. Tinha momentos que eu queria ficar quietinha no meu canto, não queria conversar com ninguém, e eu me permiti isso, sabe? E foi, de certa forma, foi bom, porque foi no período da pandemia que isso tudo aconteceu, então as visitas estavam restritas ainda, sabe? Então, muitas vezes eu não queria ver ninguém. Outras vezes eu queria falar. Então, eu me permiti fazer aquilo que estava proposto, que eu queria naquele momento. Tinha dias que eu não queria conversar, tinha dias que eu queria falar e chorar. Então, eu vivi o meu momento, eu vivi as fases do luto, eu consegui ressignificar de uma forma muito positiva, sabe? Com os meus filhos também. Porque pensa você falar para 2 crianças de 3 e 5 anos que tinham um pai muito participativo na vida deles, que ele não voltaria mais. Foi muito pesado, muito pesado. Eu lembro de Paulo ficou doente em 2021, né? E em dezembro de 2020 nós fomos fazer uma viagem e os meninos amaram essa viagem. Eu acho que foi realmente, acho não, foi a nossa despedida, nós juntos como família. E os meninos amaram o parque aquático. Eu lembro que quando eu contei para eles, né, a gente nos acolhemos diante da dor, eu lembro de ter falado com eles que, o Murilo, na verdade, me falou, meu filho mais velho, mamãe, a gente não vai conseguir ser feliz de novo, né? A gente não vai conseguir mais para o parque aquático. Falei, filho, claro que nós vamos. Assim, a falta do papai vai ser sempre sentida. Mas nós vamos conseguir ser felizes de novo. Ele vai estar sempre no nosso coração. E eu lembro que o Paulo faleceu em maio e em outubro nós retornamos a esse parque aquático, sabe? Assim,
Foi muito difícil para mim fazer isso, mas eu fiz isso pelos meus filhos, porque eles precisavam entender que a vida ia continuar. Eu lembro que nós fomos na Semana das Crianças e teve muitas atrações lá infantis e os meninos gostaram demais. E eu consegui. Eu lembro que quando nós estávamos retornando, que tudo se acalmou, que os meninos dormiram, eu falei, gente, eu consegui. Aí eu chorei, porque foi mais uma etapa vencida, sabe? E eu via muito isso, assim, de viver cada etapa. Por um tempo eu pensava, nossa, eu queria dormir, passasse o Natal depressa, mas eu sabia que era muito importante viver cada etapa, porque se eu pulasse esse Natal, o outro viria, né? E eu ia sofrer da mesma forma do outro jeito, no outro Natal. Então, isso me ajudou a não pular etapas, a viver elas, sabe? De forma sofrida, mas da melhor forma que eu podia. E eu lembro, assim, recentemente, o Murilo me falou, esses dias atrás, que ele me falou assim, mamãe, a gente conseguiu ser feliz de novo, né? Isso foi tão importante para mim, Ângelo, porque, assim, é sinal que a gente está conseguindo, sabe? A gente está Superar, conseguindo né? superar, a gente está conseguindo ressignificar toda essa dor e fazer dessa dor de uma forma que possa florescer, sabe? Buscando outros caminhos, outras formas. Se há 4 anos atrás alguém me falasse que eu ia estar aqui hoje conversando com você sobre isso, que eu tinha escrito um livro, eu não acreditaria, sabe? A pessoa está ficando doida. Então, olha só como a minha vida mudou nesses últimos 4 anos. Então, eu não parei, eu continuei a força empurrada, sem vontade, sem prazer, muitas vezes de continuar, mas eu continuei. Você disse que foi muito difícil, né? Falar sobre a morte do seu esposo para os seus filhos. Qual era a idade dos mesmos? É, eles tinham 3 e 5 anos. Na verdade, eu lembro que no período que o Paulo estava internado, o Murilo fez 6 anos. E um mês depois que o Paulo faleceu, o Bernardo fez 4 anos. Mas, assim, 3 e 5 anos que eles tinham, sabe? E foi muito difícil. É muito triste, porque o Bernardo ele era muito novinho. Então, assim, eu tenho muitos vídeos, muitas fotos, eu falo sempre do Paulo para eles, porque eu quero que essa memória não apague da mente deles, mas essa memória do Bernardo, infelizmente, ele vai lembrar das coisas que eu conto, das fotos que ele vê. Memória dele mesmo, infelizmente, com o tempo vai se perdendo, sabe? Mas ele lembra, o Bernardo às vezes sonha com o Paulo, às vezes até hoje, 4 anos se passou e ele ainda sonha e às vezes ele acorda chorando. E eu acho muito positivo isso, que quando o Paulo faleceu e eu contei para os meninos, eu tentei, de uma forma muito acolhedora, trazer a nossa rotina de uma forma que fosse mais leve para eles. Eu lembro que na época eu falei com os meninos que o Paulo tinha virado uma estrelinha. E eu comprei um abajur de estrelinhas, eu dormia com o céu todo estrelado, sabe? A gente ficava contando histórias, a gente ficava, olha, aquela estrelinha ali foi aquela vez que o papai fez isso e fez aquilo. Então isso foi uma forma acolhedora, sabe? Que trouxe é, uma certa forma de ressignificar a perda do Paulo. A convivência entre os mesmos era a melhor possível. Mas em Paulo. relação àquela fase, assim, as brincadeiras, quais são as boas lembranças? O Paulo, ele era incrível, sabe? Não é porque depois que a pessoa morre, ela fica santo, né? Mas o Paulo, ele era realmente uma pessoa diferenciada. E quem conheceu ele confirma isso. Ele era, de fato, uma pessoa muito especial. E ele tinha muitos planos para os meus. Eu lembro do Paulo falar assim uma vez comigo que a gente podia ter outro filho para vir uma menina. Ele falava assim comigo: a gente podia ter outro filho para vir uma menina, porque eu fico pensando, quando os meninos crescerem, eles vão fazer as coisas comigo, vai jogar videogame, vai jogar bola, e você vai ficar sozinho. Eu lembro de falar, não, Paulo, não tem problema, eu fico lendo em casa, lendo um livro, vai ser ótimo passar esse tempo assim de calma, porque é uma agitação, né? E
Eu lembro de quando o Paulo faleceu, ele já estava no processo de colocar os meninos no futebol. Porque ele sempre gostou muito de bola e ele queria que os meninos seguissem os mesmos caminhos, sabe? E, de fato, hoje eles são apaixonados por futebol, assim, os dias que tem aula, a escolinha, eles não perdem de jeito nenhum. Não é algo que eu gosto, não, sabe? De verdade, mas eu acompanho porque eu sei que é algo muito bom para os meninos. Então, a gente faz o papel de mãe que precisa ser feito, de torcedora, de ir lá, vibrar e gritar. Márcia, qual a grande lembrança que você tem do Paulo nesses anos que vocês ficaram juntos? Nossa, quantas lembranças eu tenho. Não acho que não tem nenhum dia que eu não lembre dele. Mas algo que eu sinto muita, muita falta é de ter alguém para conversar, sabe? Ter um amigo. Eu sabia que estava lá por mim, para me proteger, para cuidar de mim. Então, isso eu sinto muita falta, de ter alguém para conversar. E o Paulo, ele era minha calmaria. Quando eu estava muito nervosa, eu esquecia das coisas, eu não conseguia falar direito. Ele ia trazendo de uma forma muito dinâmica, com brincadeiras. Ele ia me mostrando que às vezes não precisava se levar as coisas a ferro e fogo, sabe? Podia ser de uma forma mais leve. Então, às vezes, quando eu estou numa situação assim, eu lembro dessa fase, desse ensinamento dele e tento, de alguma forma, deixar as coisas mais leves, sabe? Para não ficar mais pesado do que poderia ser. Você trabalha com estética e estuda psicologia. Sim. Como essas áreas se conectam na sua história? Ângelo, na verdade, a psicologia, o desejo de estudar psicologia surgiu através da clínica, sabe? Porque lá eu tenho um contato direto com os meus clientes e às vezes, assim, por estar só nós duas, assim, as pessoas se abrem mais. E às vezes eles me falavam algumas coisas assim que eu ficava querendo ajudar de alguma forma e às vezes eu não tinha tanto conhecimento científico. E eu pensava assim, nossa, talvez fazendo psicologia vai abrir a minha mente para poder ajudar. Eu lembro de na época do Paulo ainda, a gente conversar sobre isso e eu falar com ele desse desejo de fazer psicologia, de estudar, né? E na época eu até vi alguns lugares se tinha faculdade de manhã, mas não tinha, só tinha à noite. Mas como os meus filhos estavam muito pequenos e era uma outra proposta, a gente tinha outros objetivos, eu não achei que iria ser bom estudar à noite, sabe? Mas depois que o Paulo faleceu, esse sonho ele ressurgiu. E ele veio eu precisava de uma forma muito urgente ocupar o meu tempo, sabe? Então, eu escolhi a melhor forma possível, né? Ocupar minha mente com aprendizado. Eu costumo falar que a psicologia me salvou. Através dela, eu consegui me entender, eu consegui me aceitar, eu consegui entender as minhas dores, eu consegui me desconstruir em muitas áreas para ressignificar, para mim ser uma nova Márcia, sabe? Diante da situação que eu fui imposta, né? Porque se eu pudesse escolher, com certeza eu queria estar lá na minha família, da forma que eu estava há 4 anos atrás, mas infelizmente não foi possível. Eu tive que me reconstruir, né? Minha amiga, muito obrigado pela participação, por ter escolhido esse espaço para compartilhar um pouco da sua história, falar do lançamento do seu livro, né? Gente, vamos prestigiar mesmo, um livro interessante, né? Sim. Vale a pena você tê-lo, né? Adquiri-lo. E obrigado pelo carinho, pela participação aqui com a gente. E, claro, compartilhando essas informações com a nossa seleta audiência. Ângelo, eu que agradeço. De verdade, agradeço pela oportunidade, por esse tempo aqui junto, falar um pouco sobre a minha vida, sobre os meus filhos, sobre os meus projetos e sobre esse livro, né? Que eu espero de coração que possa ser bênção na vida das pessoas. As pessoas possam lê-lo e possam entender que é possível florescer em meio ao caos, que é muito difícil o recomeço. É muito difícil, mas é possível sim. Eu espero mesmo que vocês vá no meu lançamento no dia 26. Agradeço também pela audiência, por terem assistido. E é isso, eu deixo aqui o meu abraço e o meu agradecimento. Já tem definido o local para o lançamento? Sim, vai ser lá na Arena Toda Hora, lá no Morada do Sol.
Maravilha! E assim a gente encerra mais um episódio do nosso podcast Papo Máximo. Agradeço a todos pelo carinho da audiência, que vocês tenham gostado da participação da nossa entrevistada. Até o próximo encontro. Valeu, tchau, gente! Tchau, tchau.